chat. Eu chego bastante animada com o nosso encontro de hoje. Queria ver como é que vocês estão. Bel, como você chega? Eu chego bem, animada e cansada, mas bem. Leide, fala pra gente como chega, amor. Eu chego animada, um pouco com sentimento de culpa, porque eu não fiz muitas coisas que eu deveria. Mas eu chego animada para ver. Que bom. Vilma, como chega? Atarefada. Por causa do site hackeado. Mas bem. Dani, como você chega, Flor? Chego bem, um pouco chateada porque não fiz a apresentação, mas tudo bem. Tá lá no Trello. Mas vamos ter a oportunidade de te ouvir em breve. Lourdes, como chega, meu bem? Cansada e chateada de não ter conseguido fazer as tarefas. Mas estou muito exausta, não consigo tempo. Não sei porque que eu peguei trabalho decente, porque o meu está indecente. Essa é a maior razão de ter pego esse tema. Só estou precisando realmente ter decência para trabalhar nele, né? Marisa, como chega, Marisa? Consegue? Consegui. Daqui a pouco vou ter que sair daqui. É porque o liquidificador está ligado, fazendo um maior barulho. Não dava para ouvir, vocês iam ficar malucos. Estou bem, um pouco ansiosa. Tá. Gilmar, como chega, meu bem? Chego com a certeza que o material que eu tenho aqui de computador já está obsoleto, que a madrugada vai ser longa, porque eu preciso terminar algumas questões que ficaram faltando. Então vai ser uma madrugada longa, que você não disputa internet com a Roberta, como chega, Flor? Eu chego bem, mas um pouquinho perdida, vou te falar a verdade, com esse e-mail último. O incrível é que ontem eu entrei no site mesmo para ver questão de cronograma lá e não entendi, porque me pediu uma senha. Eu falei, que raio, não era assim. Aí vocês mandaram e-mail hoje, aí eu entendi, mas por outro lado fiquei meio perdida com os materiais das tarefas. Tá, vamos esclarecer. O canal aqui. Alguém com o microfone aberto. Gilmar. Como chega, Paulinha? Eu chego mais velha. Fiz aniversário ontem. Parabéns! Quarentena, isso vale, né? Felicidade! Maravilhoso, melhor idade. Felicidade. Eu acho que eu sou da opinião que a melhor idade é sempre aquela que a gente está fazendo. Isso aí, mas eu chego muito bem. Parabéns, querida. Obrigada. E você, Flavinha, como chega? Eu chego animada, mas assim, também confesso que eu estou assim, um pouco... muita ideia para organizar e muitas plataformas e fico... Cada vez que eu vou mexer, eu tenho mais ideia, aí eu resolvi mexer em tudo e estou um pouco perdida. Vamos tentar ver se a gente consegue se organizar. Camila? Então, gente, estou cansada e estou com a sensação que eu preciso organizar melhor meu tempo. Essa semana eu não consegui dar conta de tudo. Então, estou, querendo organizar melhor e até para, enfim, conseguir extrair o máximo, do potencial de todos os espaços que eu estou inserida. Então, eu estou com essa sensação agora de preciso respirar e me organizar, para conseguir fazer o melhor. Porque senão eu fico me culpando e aí
é uma coisa assim, um ciclo que, né, não fecha. Então, tenho que melhorar esse aspecto. Vamos ver se a gente se apoia hoje. Raiane, como chega, Flor? Tô animada, tô inspirada, tô louca para colocar as coisas em prática. Mônica? Não sei se Mônica tá aí. Juliana? Ah, Mônica tá aqui. Fala, Mônica, como chega? É que eu estou no celular e não tenho hábito. Gente, é que eu não estou em casa, eu estou em Arraial do Cabo. Aqui meu marido quis tirar uns diazinhos, aí estou eu aqui, vim da rua aqui correndo. Nem liguei direito meu notebook. Enfim, eu estou bem, mas eu estou um pouco ansiosa também, né? Não tive tempo essa semana eu só fiz contatos. E nenhum dos contatos foi muito fácil, quer dizer, nenhum deles eu tive uma resposta muito clara, ou seja, nada clara. Aí eu estou com uma sensação de que a coisa está um pouco nebulosa ainda. Mas eu estou confiante, eu estou indo. Okay. E é isso. Ok. Gratidão. Opa. Ju, você está por aqui, Ju? Como? Não sei se a Ju já chegou. A Juliana, não sei se a Juliana já voltou, que ela disse que estaria por perto, mas que não ia estar. Aqui, ó, Cirlan chegando aí. Oi, Cirlan! Oi! Tudo bom? Estamos falando como é que chegamos, em uma palavrinha. Como você chega, meu querido? Chego bem, bagunçado. Uma palavrinha, bagunçado. Gente, eu acho que a palavra dessa noite é meio que essa, né? Tá todo mundo sentindo um pouquinho que tem muita coisa, tá precisando se apoiar para se organizar. Então vamos ver se a gente consegue se organizar. Olha só, na semana passada, quando a gente fez o nosso pitch, e aconteceu que a gente não conseguiu passar pelo PPT, que traria um pouco mais de clareza para vocês. Vocês receberam pelo Slack e depois pelo e-mail da Vilma. Alguém conseguiu olhar? Quem veio na quinta-feira, a gente passou por ele todo. A Marisa, eu sei que conseguiu olhar, a gente também conversou um pouco na quinta, né? Então, quem estava na quinta-feira, a gente passou por ele todo e, a princípio, ele apoia, porque esse PPT da aula 7... ele já era fruto muito das interações que a gente teve com vocês da semana anterior para a semana passada. Então, a gente entendeu coisas que precisavam estar mais claras para vocês e a gente preparou esse PPT para ajudar, entendeu? Então, a gente pode até depois passar por ele para, enfim, para ver se se isso ajuda na organização de vocês. O encontro de hoje, ele está desenhado para a gente falar do plano de ação, ou seja, toda essa jornada que a gente vem fazendo. Deixa eu compartilhar logo minha tela aqui. Toda a jornada que a gente vem tendo com vocês... Travou, Melissa, não deu para ouvir o que você estava falando. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, agora sim. Eu tô, agora sim. Então, vou tentar. Agora seu áudio sumiu, Mel. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Show. Então, para essa semana, ao longo desses 7 encontros que a gente fez com vocês, a gente veio trabalhando o mapa do negócio, né? Ou seja, o modelo do negócio. Então, a fluxonomia, a investigação apreciativa para apoiar
o propósito, né? O mapeamento do propósito e a identificação da proposta de valor do negócio. Depois, viemos para a fluxonomia para a gente mapear todos os recursos que a gente tem à nossa disposição. E depois o Canva para a gente entender quais são os blocos essenciais do negócio que precisam ser olhados e começar a organizar todo esse quadro, né, geral do negócio. O que a gente se propõe a trazer para hoje é aquela segunda etapa da mandala, né? A última aqui, ó, tá vendo? Essa parte de fora da mandala. Essa parte de fora da mandala, ela foi desenhada com base no Dragon Dreaming. Quem conhece Dragon Dreaming vai entender do que eu estou falando. Quem não conhece, eu vou explicar do que se trata. O Dragon Dreaming é uma proposta, uma metodologia de construção de projetos coletivos, né? E ele tem quatro etapas, né, principais pela qual a gente transita, né, pelas quais a gente transita. Uma é o sonhar, que é quando a gente está em grupo, né? A gente conseguir se conectar àquilo que é importante para todos, ou seja, o campo do propósito individual de cada um, que gera um propósito coletivo. No nosso caso, a gente não trabalhou com Dragon Dreaming porque aqui eram vários projetos, né, várias iniciativas, então a gente fez a escolha de trabalhar com a investigação apreciativa, assim cada um poderia fazer o seu próprio trabalho, né? E depois que no Dragon Dreaming a gente faz o processo do sonho, a gente passa para a etapa do planejar, depois do planejar para o realizar, do realizar para o celebrar. E para cada uma dessas etapas, na mandala que a gente criou, a gente consolidou com as outras metodologias, né? Então, a gente começa aqui no centro com o propósito. Na próxima camada, a gente traz a fluxonomia, ou seja, o mapeamento dos recursos. Na camada seguinte, relacionada a cada uma dessas dimensões da mandala, né? Na camada seguinte, a gente tem todas as frentes, né, desenvolvidas pelo Canvas, pelo Business Model Canvas. Então, são os blocos do Business Model Canvas. E a última é a do Dragon Dreaming. A etapa do sonhar do Dragon Dreaming tem 3 subitens fundamentais, que é o campo do sensibilizar, é a gente entrar em contato com essa essência. O motivar, o reunir informações. Essa é a etapa do sonhar, é o campo onde as coisas ainda estão no etéreo, né? Quando a gente vai para a parte do planejar, a gente está caminhando para o considerar alternativas, desenhar estratégias, testar. Teste já é o projeto piloto ou MVP. Quando a gente vai para a parte do realizar no Dragon Dream, a gente está falando de implementar, ou seja, pôr em prática, né? Gerenciar o processo, pessoas, né? E monitorar o progresso que está do projeto, né? E a última etapa do Dragon Dreaming é o celebrar. O celebrar está relacionado a gente conseguir olhar para a nossa jornada, né? E perceber quais foram as novas habilidades adquiridas que a gente conseguiu conquistar nessa jornada, né? Que resultados a gente teve, quais são os resultados transformadores e como que a gente vai olhar para essa jornada e discernir com sabedoria para os próximos passos. Então, a mandala do Dragon Dream, dá essa volta, ela é uma espiral eterna, né? Então, você termina um ciclo para começar um novo ciclo e aí você renova o sonho, né? Começa uma nova etapa de sonhar, de planejar, de realizar e celebrar. Então, essa é a caminhada que o Dragon Dreaming faz e a gente trouxe para vocês do Dragon Dreaming exatamente a parte do planejamento, tá? Que é o Kahabit, que eles chamam de Kahabit no Dragon Dream. E a segunda etapa do nosso encontro de hoje, né? A gente vai falar desse plano de ação que isso que a gente está trazendo no encontro de hoje, a gente não vai fazer nenhum exercício sobre isso. Isso é só para orientar vocês para próximas etapas. Porque, basicamente, o que vocês vão trabalhar pro pitch, a gente já trabalhou junto. Isso aqui é só para apoiar vocês no planejamento do trabalho para as próximas etapas, que aí vocês podem fazer ou sozinho ou com os parceiros de vocês mais próximos do projeto, tá?
Então, a gente vai passar por ele e depois a segunda etapa do nosso encontro de hoje é tirar dúvidas mesmo sobre plano de ação, o dia de hoje, né? Sobre o resumo executivo que a Vilma mandou e sobre o pitch em si. Então, essa é a ideia do nosso encontro de hoje, tá? Então, essa aqui, como eu tinha falado um pouquinho mais lá na frente, eu já me adiantei, né? Falei para vocês, essa é a mandala do Dragon Dreaming, tá? A gente tem que lembrar que todo esse nosso encontro ele estaria acontecendo presencialmente. Então, como a gente teve que adaptar para o online, então a gente tem uma pequena perda que a gente acaba tendo com o Dragon Dreaming especial, porque ele é muito presencial, é muito bom de fazer o Dragon Dreaming ao vivo, porque ele é todo, enfim, ele mexe realmente com o corpo, ele é mais lúdico. Mas a gente vai tentar fazer isso com vocês, até porque o trabalho, quem vai realizar são vocês em casa, a gente não vai realizar hoje no nosso encontro, tá? Então é isso, o Dragon Dreaming tem essas 4 etapas. O que a gente vai hoje fazer com vocês é o planejamento. Então aqui, como que a gente constrói o planejamento do Dragon Dreaming, né? Essa etapa aqui, desse gomo do planejar. Uma coisa importante sobre o Dragon Dreaming ele é uma metodologia que foi criada pelo John Croft, inspirado no modo de vida dos aborígenes lá no interior da Austrália, né? Então, o que ele percebeu sobre os aborígenes, né? Eles têm toda uma eficiência muito grande no processo de existência deles, de construção das coisas na vida, enfim, eles são nômades, né? E de como eles se gerenciam, né? E o que ele percebeu nessa história é que a lógica deles entenderem a vida, deles perceberem a vida, é diferente da nossa lógica. Eles trabalham com uma medida de tempo diferente. Então, eles não trabalham com o tempo cronológico que a gente trabalha, eles trabalham com um tempo que eles chamam de todo sempre, que é como se fosse Kairos, né? Esse lugar onde não existe uma determinação, uma limitação de tempo, né? E esse campo do todo sempre, ele permeia muitos momentos em que a gente está numa leveza muito grande, sem muita pressão de compromissos, né? Então, ele permeia um lugar de muita criatividade. E aí ele percebeu e trouxe para a metodologia um lugar de a gente trabalhar da forma mais lúdica possível. Então, essa etapa do planejar no Dragon Dreaming, em especial, que é a etapa que a gente vai passar hoje, o John Croft criou como um tabuleiro de jogo. Tá? Ele criou para ser um jogo, como se a gente fosse chamar a equipe, né, todo mundo que está compondo esse projeto, essa iniciativa, e a gente vai planejar cada etapa dessa iniciativa na lógica de um tabuleiro de jogo, né? E aí eu vou contar para vocês como é que isso funciona, né? Carrabit, essa imagem que vocês veem aí no fundo, é a imagem física de um carrabit, tá? Carrabit chama-se teia de aranha, né? Na língua nativa dos aborígenes, né? Então, que o John traz como ponderação? Assim, os planejamentos tradicionais que a gente conhece, eles têm uma porcentagem de acerto e erro que faz parte do planejamento. Nada é estático, né? Tudo na vida é fluido, né? Então, a gente criar coisas muito estáticas e querer que elas saiam exatamente daquela forma traz muito sofrimento, muito engessamento no processo, porque a vida não é estática, né? E nem rígida. Então, como a gente pode criar um planejamento que a gente possa aproveitar o melhor das habilidades de todo mundo que está envolvido, né? A disposição e o tempo que cada um tem realmente para dedicar aquilo ali, né? Ou seja, é a coisa da liberdade com o compromisso, né? Uma medida de liberdade e compromisso para todas as atividades que precisam ser realizadas daquele projeto, né? Então, o Carrabit, ele se propõe a ser esse lugar onde a gente vai pensar tudo aquilo que é essencial do projeto e começar a organizar. Nesse caso aqui, vocês estão vendo como o modelo dele físico né? A gente começa a anotar em post-it tudo que é importante para esse projeto. E aí depois a gente começa a organizar num que eles chamam tabuleiro do jogo, que é essa teia de aranha. Cada uma dessas conexões que vocês estão vendo aí
Quer dizer que uma ação, ela, quando ela é realizada, ela permite que outra ação nasça, né? Então, a gente faz um mapeamento de tudo aquilo que é importante, depois a gente percebe quais são as conexões. Essas conexões mostram a nossa corresponsabilidade nesse sistema. Então, eu trouxe aqui, mais ou menos, esse é o modelo do Carrabit versão eletrônica, né? O que precisa ser considerado nesse tabuleiro do jogo, tá? A gente tem esses 2 quadrantes, né, por etapa considerada da mandala do Dragon Dreaming, né? Sonhar, planejar, realizar e celebrar. Esse tabuleiro é o tabuleiro macro do planejamento. Pela lógica do Dragon Dreaming, cada etapa dessa ela é como se fosse um fractal, ela contém todo o resto das outras etapas, ou seja, quando a gente está na etapa, a gente está aqui na etapa do planejamento, mas dentro do planejamento a gente tem todas as outras etapas unidas, né? O que é do sonhar, do campo do sonhar, que faz parte, que a gente precisa botar aqui no planejamento, que tem a ver com sensibilizar, motivar e levantar informações. São etapas, tipo etapas relacionadas a diagnóstico, etapas que a gente precisa levantar. E a gente tem esses 2 quadrantes que falam do campo interno, indivíduo, aquilo que diz respeito ao negócio e as pessoas que estão relacionadas ao negócio internamente, e o campo externo, que é o negócio se relacionando com o ambiente, com a sociedade. Tá? O início da jornada do nosso jogo, né, começa no campo do sonhar, os primeiros passos que a gente dá, o que a gente precisa de informação, levantar de informação para começar a agir em relação ao nosso projeto, até a última etapa, que é o celebrar, quando a gente encerra o ciclo completo do projeto, da realização do projeto, celebrando e apreciando todo o processo no caminho, né? Compreendendo e internalizando os aprendizados, né? Que é onde acaba o celebrar. Uma coisa fundamental da gente pensar nesse processo do planejamento é que, e a partir dessa ótica que o Dragon Dreaming traz para a gente, é que para que a gente tenha um projeto bem sucedido, um projeto que possa ser leve e sustentável para a gente, pessoalmente sustentável, o John Croft traz muito a questão da gente cuidar para que todas essas etapas, sonhar, planejar, realizar e celebrar, dentro do planejamento, possam estar contempladas. Ou seja, quando a gente for iniciar a jornada, né, de pensar esse projeto, ou seja, a gente está fazendo, por exemplo, aqui uma das coisas que a gente poderia colocar nesse trabalho seria a modelagem do negócio, né? Então, considerar alternativas aqui dentro do planejamento. Então, modelagem de negócio, que é o que a gente está fazendo no Recone, né? Então, passar por cada uma desses quadrantes, trazendo mais ou menos, na mesma medida, tarefas, né, para todos eles. Então, percebendo que peso a gente está dando para todos eles. Então, a importância, se isso aqui fosse um quadro de 100%, né, cada quadrante desse teria 25% de peso em todo esse quadro. Dá para entender isso ou eu estou confundindo vocês? Deu? Tá. Então, por exemplo, deixa eu passar aqui. Um exemplo, mapa de recursos 4D de todos no projeto, ou mapa das necessidades em 4D do projeto. Isso tem a ver com as necessidades aqui internas do projeto, ou seja, das pessoas envolvidas no projeto. Tá? Está dentro de sonhar, da etapa sonhar. A gente está levantando informações. Ou, se a gente vai fazer um diagnóstico do território onde a gente vai estar inserido, a gente está fazendo um trabalho de levantar informações, mas do território, de respeito ao ambiente. Ou então, no planejar, considerando alternativas, planejamento de marketing. Por que planejamento de marketing está em cima dessa linhazinha entre interno e externo? Porque o planejamento de marketing tem esse lugar, né, de ele olhar para essas necessidades internas e para essas necessidades externas. Ele é essa ponte, né, de comunicação entre essas duas frentes, né, do projeto.
um plano comercial, ou seja, que cuide, né, especificamente de como que a gente vai trabalhar a comercialização do nosso produto ou serviço, né? Então, ele está ali naquele campo do externo, no planejamento, né? Desenhar o projeto piloto, está ali também no campo externo, desenhando o projeto piloto. Ou, exemplo de realizar, né? O design das peças de comunicação. Então, assim, a gente já fez o planejamento de marca, a gente já criou, vamos criar as peças. Esse design está dentro do campo interno do projeto, ou seja, a equipe do projeto está realizando isso, alguém da equipe está realizando. Agora, a manutenção, saiu manutação, desculpa, gente. A manutenção da campanha em redes sociais, quem vai estar fazendo esse trabalho constantemente, já é um trabalho em relação à sociedade, né? Em conexão com a sociedade. Então, é uma atividade para fora. Relacionamento com os clientes é um lugar de ambos, né, os campos, né, do interno do indivíduo para o externo ambiente. Ou em celebrar, ao chegar no final de uma jornada, de um ciclo, que a gente determina que ciclo é esse, pode ser um ciclo de 6 meses, pode ser um ciclo de 1 ano, o ideal é que sejam ciclos mais ou menos desse tamanho, para que a gente possa passar realmente por todo o processo, para a gente possa perceber todo esse processo acontecendo, né? O que a gente aprendeu nessa jornada? Então, é uma avaliação pessoal de cada um, o que foi aprendido nesse processo, nessa jornada, né? E aí, uma outra ação que seria interessante seria uma apreciação de todos no processo, ou seja, quem está contigo nessa jornada, né? Como foi essa relação ao longo da jornada? É muito comum que a gente acabe ignorando muito do processo do celebrar. E então, por isso que o John Croft ele traz muito a importância da gente trazer peso para esse lugar do celebrar. O celebrar é o lugar da gente internalizar os aprendizados, né? E os aprendizados vão ser exatamente a base das nossas viradas de espiral para uma próxima etapa evolutiva do nosso negócio, do nosso projeto. Então, se a gente não internaliza esses aprendizados, se a gente não passa pelo processo, às vezes até doloroso, né, né, das apreciações ou do reconhecimento dessa história, é desafiador. Às vezes a gente fica com etapas não concluídas. Então, entender que a celebração ela tem esses dois lados, né? A celebração de algo muito feliz e muito bem sucedido e celebração também do que ele chama dos nãos da jornada, né? Então, a gente conseguir estar conectado com essa sabedoria da vida, né? De que a gente celebra os sims e os nãos, porque ambos trazem elementos muito importantes para a nossa jornada, né? Para a nossa compreensão do negócio em si, da iniciativa em si. Até aqui, gente, como é que tá indo? Dúvidas? Não? Eu não enxergo todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, podem falar. Não? Então tá. Então, a gente está trazendo o Kahabit como uma ferramenta de trabalho para vocês, tá? Mas para vocês realizarem fora daqui e para a próxima etapa, tá? Da iniciativa de vocês. É uma ferramenta que em cada um daquelas etapazinhas que eu mostrei aqui para vocês, na hora de... Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Cada uma dessas bolinhas, tá? Quando você está com o papel, né, quando você está fisicamente fazendo, você coloca quem é a pessoa responsável por essa atividade, né? E qual é a próxima atividade, se essa atividade está ligada a alguma outra atividade. Isso é o que faz a teia de aranha. Deu para entender? Por exemplo, se essa atividade aqui, o mapa de necessidades 4D, se ela está ligada, por exemplo, a diagnóstico territorial, ou se o diagnóstico territorial vai apoiar o planejamento de marketing, todas elas se ligam de alguma forma. E para cada uma delas, a gente tem que ter, no mínimo, um responsável. A gente pode ter, pela metodologia, ele traz que a gente pode ter até 3 pessoas se apoiando. Uma pessoa responsável é aquela que vai operacionalizar,
Aí tem aquele que pode ser a pessoa que conhece sobre aquele determinado assunto, mas não tem ou tempo ou não tem disposição para fazer aquele trabalho, mas ela pode ser um consultor sobre aquele assunto no projeto, né? Ou seja, um planejamento de marketing. Pode ser que alguém aqui seja um super marqueteiro digital, mas ele ainda está sem tempo para dedicar a isso, mas ele pode apoiar a pessoa que vai executar o processo, ou o planejamento. Então, ele pode ser um consultor dessa pessoa. Então, quando você tem uma equipe maior, né, você consegue encontrar até esses 3 elementos para cada uma das atividades, essas pessoas que se apoiam mutuamente. Isso ajuda na construção de uma lógica que cria meios de resiliência caso alguém dê ruim no meio do processo, né? Então, nós temos outras pessoas que possam apoiar, né? O terceiro elemento, né, desses 3 é o aprendiz, aquele que está ali junto para aprender. Ele não vai operacionalizar, porque ele desconhece bastante, não se sente seguro, né? E ele não é o consultor, porque não conhece, então ele está ali porque ele deseja aprender, porque para ele é importante aprender, ou seja, para aquele projeto ou para outro projeto. Então, a construção do Kahabit, ela pode ser esse lugar muito potente, né? De desenvolvimento de capacidades de todo mundo que está envolvido, né? E de muita colaboração entre as pessoas. Mas isso a gente está trazendo como uma proposta para vocês desenvolverem para a próxima etapa do trabalho de vocês, tá? Eu não sei, gente, se isso ficou claro, se ajudou ou se confundiu mais. Aí eu queria só checar. Mel, vou fazer só uma observaçãozinha. A gente está fazendo um processo de autoconhecimento, né? De autoconhecimento do projeto. Eu entendo esse trabalho, assim como o do Trello, como um processo de autoconhecimento, um processo de explorar as fronteiras do projeto, as possibilidades do projeto, de imaginar, né, desdobramentos. Então, entendo dessa forma, certo? Certo. Mas vocês conseguem entender que existe uma diferença entre cada uma das etapas que a gente vem construindo? Ou essas coisas estão confusas para vocês? Eu acho que isso é importante eu checar. Vou deixar as outras pessoas responderem, tá? Tá. Por que eu estou perguntando isso? Ó, já estou entrando no tirando dúvidas. Por que eu estou perguntando isso? Porque lá naquele nosso mapa, cada uma dessas etapas, ela cumpre um papel na construção do negócio. O primeiro de todos, a gente está falando de propósito e proposta de valor. Isso é o nascimento do negócio. Depois, a gente mapeia quais são os recursos que a gente tem. Depois, a gente olha para a estrutura do nosso negócio, como é que ele se estrutura, o que ele precisa para existir, que é o Business Model Canvas. Aqui, a gente está falando do plano de ação, o que eu preciso fazer para que o meu negócio exista. Ou seja, assim, é tudo complementar, né? Mas você vai de dentro para fora. Com base numa informação que você tem na parte interior da mandala, você consegue olhar para a parte de fora. É isso? Isso. Exato. Ok. Mel. Exato. Mel. Sim. Eu estou entendendo que é como se fosse uma aproximação para uma coisa mais concreta, né? Assim, para um movimento mais de execução mesmo, né? Assim, Exato. Eu, em geral, trabalho com outras metodologias. Eu estou achando super interessante, estou adorando, não tem nenhuma crítica, não. Mas é porque, para mim, às vezes eu fico meio ainda muito amarrada na minha prática, entendeu? Então, isso às vezes me dificulta um pouco acompanhar, entendeu? Entendi. Mas eu tô adorando aprender, tô achando ótimo. Entendi, Ju. Eu super entendo. Eu venho também de um campo de planejamento estratégico bastante tradicional. E eu só fui entender o quanto eu sofria com esse planejamento estratégico quando eu descobri outras metodologias muito mais
flexíveis, vamos dizer assim, sabe? Onde insere mais variáveis do nosso campo e variáveis relacionadas, né, à forma como a vida se apresenta para a gente, do que as metodologias que eu conhecia. Então, eu venho, né, evoluindo com essa visão a partir das experimentações. O Dragon Dreaming é uma metodologia que, quando a gente tem a oportunidade de usar ela por completo, ela é muito interessante, sabe? Assim, é bem interessante mesmo, quando você consegue fazer o trabalho desde do sonhar, né? Passar pelo processo do Carrabite, né? Porque o Carrabite tem uma outra etapa do Carrabite, a construção, que a gente não vai nem falar sobre isso, mas que é a construção de orçamento e tudo mais, que é uma outra pegada também super diferente, sabe? Super lúdica, muito diferente do modelo que a gente está acostumado. O que a gente está trazendo para vocês é especificamente as ações que vocês precisam realizar para as próximas etapas do projeto. Ou seja, naquela teiazinha de aranha lá, e aí voltando aqui, vocês começarem a listar que ações, e aí pode ser no próprio caderno, vocês podem listar todas as ações, ou no modelo como esse que eu estou trazendo para vocês aqui, reproduzir algo, né, eletrônico, ou num grande papel, num A3, né, ou, enfim, num A1, para vocês conseguirem brincar realmente com o tabuleiro. O Trello está organizado exatamente dessa forma. Então, lá no Trello, vocês podem fazer essa mesma estrutura aqui do Carrabite pelo Trello. Só que a gente não vai poder fazer a brincadeira lúdica por lá, mas a gente consegue reproduzir todas as informações no Trello que o Lucas já preparou, já deixou preparado para vocês. Alguma coisa... Aí vamos entrar então já no Tirando Dúvidas. Aí, a ideia Mel, agora, gente, é a gente Mel, passar eu acho que pode ajudar. Etapa, fala. Acho que pode ajudar muito, se você volta lá para o jogo, fala, se você der exemplos concretos, assim, sabe? Para a gente realizar aquilo que você está dizendo ali. No joguinho. Tá. Esses exemplos que eu coloquei aqui não ajudaram, não? Não, porque assim, vamos, por exemplo, a gente pega vamos como exemplo o projeto da Mônica. Mapa das necessidades. Tá. Ela precisa das pessoas que vão catar os vidros, ela precisa dos vidros, isso. Ela precisa... Ótimo, né? Ótimo. Vamos lá, vamos pegar pelo projeto da Mônica, então. Nessa etapa a gente está falando de sensibilizar, motivar, levantar informações. Mônica precisa, ela vai trabalhar com pessoas que vão ser captadas, ela quer capacitar pessoas. Mas primeiro ela precisa identificar quem são as pessoas que estão interessadas por isso, né? E qual é o território que ela vai trabalhar, né? Então, assim, tem a possibilidade de trabalhar mais para cá, para Laranjeiras, né? Tem a possibilidade de ser no MEI. Então, as decisões precisam ser tomadas. Então, ela precisa levantar essas informações antes de qualquer coisa. Então, essas são ações da etapa do sonhar. Então, como a gente está falando de pessoas que precisam levantar, que rede é essa? Quem são essas pessoas? A gente está falando do campo externo, o ambiente. Ela vai lidar com pessoas para fora do projeto. Né? Então, outra coisa é ela mapear. No territorial, que é ligado ao externo. Aí, por exemplo, no interno indivíduo seriam essas pessoas. Interno indivíduo diz respeito a ela e os parceiros dela do projeto. Então, não são as pessoas, os catadores são externos. São externos, é ambiente, estão ligados ao ambiente, a um coletivo, tá? Interno indivíduo, projeto, pessoas que estão ligadas ao projeto, aquilo que vai ser resolvido dentro do projeto, dentro do campo do projeto, tá? Então, isso seria uma etapa do projeto, tá?
Aí ela vai precisar ir para as próximas etapas. Ela precisa, por exemplo, fazer contatos, né, para expandir rede. Né? Ela vai precisar expandir rede, saber quem são os seus parceiros dela. Né? Ela já mapeou atrás quem é que ela quer, lá dentro do Business Model Canvas. Eu quero esses caras aqui como meus parceiros. Agora ela precisa agir, ela precisa contactar as pessoas, ela precisa, se ela tem conta de das pessoas e outras ela ainda não tem, ela precisa montar estratégias para conseguir esses contatos. Né? Mas aí, ao agir, ela já está na etapa realizar e não na planejar, certo? Então, aqui na parte de considerar as alternativas, né? As alternativas estratégicas dela. Ela tem lá tudo mapeado, quais são as pessoas, mas eu preciso desenhar as estratégias. Com fulano de tal, eu vou marcar um café ou eu vou marcar um Zoom com mais 3 outras pessoas. Aí você tem que desenhar estratégias para cada uma no falando de relacionamento aqui, né? Para cada um dos públicos que você vai enfim, procurar. Entende? Porque a gente tem aquelas pessoas que são pessoas que vão ser mais informais e tem pessoas que vão ser mais formais. Como é que a gente vai desenhar essas estratégias para cada um? Telefonando. Atualmente, na pandemia, minha filha, só por Zoom. Formal e informal vai ser tudo do mesmo jeito. Ô, Mel. Tá ajudando isso? Fala, Lucas. Tô. Só para tentar clarear um pouquinho, uma das coisas importantes na metodologia do Dragon Dream é a gente não ficar muito pressionado em se analisar a pormenores muito grandes. Eles chamam até de análises parálises, o nome disso, né? É para ser uma ideia fluida. Você tá ali meio que jogando, brincando, e ser uma coisa tranquila. Para você não isso aqui é nesse lugarzinho aqui ou nesse lugar. Cara, não importa tanto assim, justamente porque os planejamentos eles não são perfeitos, e a gente achar que alguma coisa é perfeita é justamente o que impede a gente de fluir de uma forma mais tranquila. Então, acho que isso é um ponto legal de trazer. E aí, trazer como é que é a ideia de uma forma assim, bem resumida. A ideia é, primeiro, você fazer um brainstorm de todas as coisas que você vem na sua mente, que você precisa fazer, a equipe fazer e ir anotando isso. E depois você pega essas ações que vocês definiram e começa a encaixar nesse mapa. Isso aqui é mais para cá ou mais para lá. Aí você encaixou tudo isso mais ou menos como vocês estão vendo, aí vocês vão fazer as ligações. Né? Vocês vão ligar, isso aqui precisa ser feito antes disso. Para fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui antes. Aí você vai fazendo todas essas ligações, e aí depois tem aquela outra etapa que vocês podem fazer ou não, de botar responsáveis e tudo mais. Então, assim, é esse processo assim, bem lúdico, bem tranquilo, para você ver, de uma forma geral, tudo o que precisa ser feito. E aí vocês poderem ir olhando isso de uma forma completa. Porque senão a gente fica, tem que fazer aquilo, tem que fazer sei lá o quê. Assim não, você vê tudo e você percebe qual é o fluxo que a equipe tem que seguir. Então, é uma coisa para ser uma coisa lúdica e tranquila, não é para pirar. Legal, confesso que eu estava... Obrigada, Lucas. Estranhando, assim como quem falou antes, que os outros processos, eu também estava estranhando muito. O que é isso, meu Deus? Mas está começando a fazer sentido. Agora, então essas coisas vão se ligar, então elas vão ter uma ordem cronológica, mais ou menos, mas que é também um pouco fluida, e dentro desse ciclo de tempo que você definiu mais ou menos um período que você quer completar esse ciclo. Exato. É para a gente poder fazer um retrato de ciclos do nosso projeto e a gente conseguir perceber esses processos evolutivos da jornada, de cada um dos ciclos que a gente definir, né? Por exemplo, o ciclo que a gente vai apoiar os 3 empreendedores com seus investidores vai ser um ciclo de 1 ano. Então, a gente vai ter um trabalho, certamente vai ter um carrabite nosso de compreensão de como é que vai ser esse ciclo de 1 ano com esses grupos, entendeu? A gente construiu esse projeto que a gente está aqui hoje com vocês com o Dragon Dreaming. Entendi. Aí, então, você completa o ciclo e depois... pode começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Aí você entra em contato novamente com esse sonho. Qual é o sonho para a próxima etapa dessa história? Né? O que a gente sonha para a nossa próxima etapa? E daí você vai.
E aí, para a próxima etapa, qual é o meu planejamento para a próxima etapa? E assim você vai criando ciclos, né? E durante o ciclo, dentro do ciclo, você mexe nele de novo? Ou... Pode mexer. Pode mexer. Pode mexer. Isso é uma das coisas também que para mim são revolucionárias desses processos, né, mais fluidos, né? É que os planejamentos tradicionais, geralmente, assim, existe um lugar de uma, né, de uma certa rigidez, né? Então você busca a todo custo conseguir aquilo que você planejou lá, mas mesmo que o teu cenário tenha virado de cabeça para baixo, isso é muito louco, né? Então, a gente geralmente chega no final de uma jornada absolutamente exausto, né? Porque para você conseguir aquilo que você planejou lá atrás, que é um cenário totalmente diferente, você chega arrebentado, né? Então, nesses processos, não, existe um lugar de você estar respeitando o fluxo e as oportunidades, as coisas que se atravessam, e aí você consegue ir percebendo e ir absorvendo aquilo também, né? E ir se mexendo conforme a vida vai trazendo para você também novidades, né? É o que eu falo, Mel. Eu costumo falar quando eu trabalho com gestão de projetos, né, e planejamento, eu costumo falar que as ferramentas, se elas não forem úteis para a gente, elas têm que ser imediatamente descartadas, né? Porque ferramenta só ela é algo que precisa nos ajudar a facilitar a nossa vida, né? Claro. Se ela dificulta, descarta, né? Porque não tem sentido. Total. Vamos para a etapa de tirando dúvidas aí de tudo. Se vocês quiserem falar mais sobre Carrabit, a gente fala mais sobre Carrabit, mas a ideia é apresentar essa etapa do Dragon Dreaming para vocês, para facilitar a construção do plano de ação mesmo, que são as tarefas a serem realizadas, tá? Então, vou lá. Então, aqui, vamos lá, tirando dúvidas. Sobre Carrabit, sobre estrutura do pitch e critérios de avaliação, que foi esse PPT que a gente mandou semana passada. E o que a gente tem ouvido muito também sobre pedido de investimento e plano de retorno. Então, checando com vocês como é que vocês estão a respeito desses temas. Eu vou parar de compartilhar, tá? Para a gente se ver. E aí? Já que ninguém fala, eu vou falar. E Raiane, não estamos te ouvindo, então você está com a voz robótica. Vou ligar o celular, peraí, tá bom. Continue aí. Tá. Quem quer falar? Alguém quer falar? Eu vou falar um negocinho. Eu fico até com vergonha, gente, que vocês não falam, eu fico aqui falando. Mas, assim, vamos supor, você tem essa dinâmica, que foi legal que o Lucas colocou, que eu imagino que isso numa aula presencial deve ser as pessoas colocando no chão um pedaço de papel ali e outro ali. Aonde que você acha que você entra, quem você é, uma coisa assim, né? Tipo um jogo. E aí você criou aquele troço para um aspecto do projeto, né? Tipo o morrinho, por exemplo, para o aspecto de artes plásticas. E aí existe também um lado social do morrinho. Aí pinta uma oportunidade no meio do caminho, porque tem um interesse social, e aí faz um outro Dragon Dreaming para esse pedaço. Isso, como é que isso, né? Porque acho que no caso da gente, que tem um projeto multidisciplinar, a gente fica um pouco na espuma, sabe? Tentando respirar numa espuma, numa espumeira, que é um pouco difícil, porque são muitas frentes e 2 atores. Você estava falando assim, quem são os encarregados? Eu digo, eu. Mas que sou eu também. Eu também. Agora, tudo bem, ele vai prestar o mestrado amanhã. Amanhã vai ser a banca do Pedro. Então, depois disso, vamos ser 2 de novo. Uhum. Mas tem muita gente aqui sozinha também, né? Sim. Eu corroboro com a Marisa. Assim, eu acho que, para mim, assim, ficou um pouco essa dúvida também, assim, como você tem
no meu caso, por exemplo, né, eu tenho também outras frentes. Eu tenho, na verdade, são projetos, né, dentro da Trilhos. Então, eu tenho um lado que trabalha com organizações, tem outro que trabalha com pessoa física, né, outro com microempreendedores. Então, assim, para cada um deles, eu teria que fazer um Kahabit, seria isso? Assim, eu teria que pensar num projeto individualizado? Olha, o Dragon Dream ele foi concebido para a gente sonhar projetos. Seja esse projeto uma iniciativa, um negócio, seja o que for, mas que a gente sonhe projetos com mais de uma pessoa, né? Você pode sonhar seu projeto sozinho? Pode, mas ele foi concebido para ser um projeto de mais de uma pessoa, né? Ou seja, um projeto que está combinando 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Sejam sonhar juntas, tá? Então, nessa etapa do Kahabit, é a etapa para a gente entender que recorte a gente quer dar para aquele projeto, o que é prioridade para aquele projeto. Aí, se esse projeto tem 1, 2, 3 frentes, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, quais são as prioridades? A gente quer tocar as 3 frentes agora? Tudo isso é possível, só que a gente precisa perceber quais são os recursos que a gente tem, por isso que a gente mapeou recursos, né? O recurso incluindo tempo, lembrando que tempo é um recurso, né? E para execução. Então, o que é prioridade? Tu ri, né, Marisa? O que é prioridade para em um ano eu realizar disso que eu quero realizar do meu projeto? Então, eu modelei o projeto, né? Eu já sei quais são as minhas frentes de atuação, quais são os recursos que eu tenho. Em um ano, o que eu quero conquistar nesse um ano, né? E aí, para eu saber que, eu quero conquistar isso tudo aqui, mas isso tudo eu só consigo se eu tiver mais recursos dessa determinada natureza. Então, esses recursos eles precisam ser planejados na tua modelagem de negócio para que você tenha esses recursos disponíveis para você fazer o que você está querendo fazer. Então, por isso, esse lugar da gente estourar do indivíduo, propósito, né? A modelagem do negócio, compreender cada uma daquelas colunas do Business Model Canvas, né? Compreender os recursos, a coluna do Business Model Canvas e a ação, para que você consiga ter um retrato das suas potências, daquilo que você consegue fazer dentro daquilo que você tem à sua disposição. Está fazendo sentido isso? Tá, mas eu confesso que eu ainda tenho um ponto assim que eu não consegui materializar, né? Assim, vou trazer para o meu caso, tá? Só para eu tentar materializar isso. Digamos, por exemplo, se eu for pensar hoje na Trilhos, um projeto que seria um projeto juntos, sonhar juntos, seria esse de fazer um projeto que envolvesse de fato escolas, educação financeira nos bairros, gestão financeira para micros e pequenos empreendedores, um projeto que com certeza envolve muitas pessoas, envolveria uma frente de pessoas. Então, isso seria, dentro da Trilhos, um projeto que caberia dentro desse Kahabit, de fazer isso, né? Já outra frente de trabalho, outro produto, digamos assim, né, que eu tenho, que é essa organização e assessoria financeira 1 para 1, né, que é com um microempreendedor, isso já talvez não coubesse aqui num desenho coletivo. Seria isso? Eu estou viajando. Ele não pode não caber no desenho coletivo, mas a estrutura do Kahabit você pode seguir. Ela te ajuda do mesmo jeito, sabendo que quem vai ser responsável por todas as etapas vai ser você. Entendi. Ela te ajuda a você materializar. Fala, Lucas. O que eu acho legal a gente ver que, na verdade, todo o processo, mesmo se a gente sendo sozinho, na verdade, dentro da gente é vários, né? Então, tem várias vontades diferentes, tem várias... e lá no começo é o círculo dos sonhos. Então, tem lados da gente que quer várias coisas diferentes. Então, tudo isso pode ser mapeado, né? Você botar isso para fora ajuda você a entender como um todo. E aí, só para ter clareza também, cara, a gente já fez Dragon Dream, né? O ciclo completo, desde o ciclo dos sonhos e tal, para viagem de 2 dias, sabe? Tipo assim, a gente quer fazer essa viagem de 2 dias aqui e produzir isso aqui, sei lá o quê. Aí a gente fez lá e rapidamente, assim, em 1 hora a gente fez o processo do Dragon Dream para organizar essa viagem. Qual ia ser as compras, o que ia comer, qual ia ser o dia 1, dia 2, o que a gente ia fazer. Então, assim, ele pode ser uma coisa complexa de 1 ano, como uma viagem de 2 dias que você quer fazer um encontro entre a galera para trabalhar certos assuntos. E a gente já botou isso na prática de todas as formas. Então, é legal trazer também
que ele pode ser usado de formas simples também, né? É uma forma de você jogar para fora o que está na sua cabeça e organizar aquilo, não precisa ser uma coisa tão complexa. Então, aí eu acho que só para casar isso com a pergunta, você pode decidir fazer processos diferentes, né? Fazer uma mandala para o seu negócio de atendimento individual, e aí você pega lá e vê quais são os seus recursos sozinha, e aí vê qual é o propósito desse negócio sozinho, e aí vê qual todo o modelo de negócio, né? Toda a estrutura do negócio, e depois ver o plano de ação também desse negócio, ou você pode escolher entender que é uma coisa só e ir colocando tudo num planejamento único. Aí é uma questão de escolha mesmo, como é que vai ficar mais simples, mais fácil, como vai fazer mais sentido para você, né? Porque é você que vai ter que entender isso no final das contas. Na verdade faz sentido para mim estar tudo junto, mas às vezes eu tenho essa dificuldade de colocar tudo junto, né? E de como é que apresenta isso tudo junto. Enfim, aí começa a questão de narrativas, né? Que é outro papo, né? Tem algum vídeo que vocês possam recomendar para a gente ver? Seria interessante ver em ação, sabe? Porque eu tenho a impressão de que eu assisti uma aula lá na Nós Escola e que ninguém disse que era Dragon Dreaming, mas que nego fazia uma roda, pegava uns papéis, assim, botava no meio, e aí dizia, se você fosse não sei o quê, você era o quê? E aí acho que, de repente, a gente consegue, sabe, entender melhor. Não sei se tem algum vídeo de vocês, do Terra, ou alguma coisa que você possa recomendar, assim, que seja para a gente assistir. A gente tem fotos. O que a gente separou foi, né, foi aquele documento. A gente separou um documento que conta um pouquinho tudo do Dragon Dream, tá? Do início ao fim. E aí tem bem detalhada essa parte do Carrabit, e aí entendem, conseguem mergulhar um pouco mais nessa alma do Dragon Dreaming, que realmente é uma metodologia encantadora, sabe? E quando a gente consegue vivenciar, porque ela é toda vivencial, a metodologia é toda realmente física, é exatamente isso que a Marisa trouxe. A gente faz a mandala no chão, sabe? Anda por cima da mandala. Né? Existe uma série de mecanismos que acontecem no Dragon Dreaming e que mexem com outros sentidos da gente. Os aborígenes, eles dizem, impressionados de saber que a gente só acredita que nós temos 5 sentidos, né? Eles reconhecem 243 sentidos diferentes. Né? Então, eles compreendem, né, a percepção de mundo deles é através de uma outra lógica. Né? Eles percebem o mundo de uma forma diferente da gente. É incrível, né? Eu adoro isso. Então, tem um contexto, né, em torno que encanta. Né? E aí, quando você coloca em prática, é isso, praticamente todos os nossos projetos, né, Lucas? Há 5 anos a gente constrói com base no Dragon Dreaming. A Terra nasceu com Dragon Dreaming, enfim. Ele tem realmente uma força muito grande. Mas a gente fez esse recorte para você através do Carrabit, mas muito mais para apoiar essa próxima etapa do que para o que a gente está vivendo aqui agora. Né? Ele vai apoiar algumas confirmações, né, do que vocês estão vivendo agora. Para agora, hoje o importante é a gente checar como é que vocês estão. Já ouvi de muitos aqui logo no início que estão sentindo ainda que existe um lugar de uma necessidade maior de organização, né, do projeto. Aí eu queria checar quem conseguiu ver o material da semana passada. Quer fazer uma mãozinha aí? Bota uma mãozinha aí na tela para a gente saber, só para poder medir. Quem conseguiu ver esse material da semana passada? Marisa, Roberta, Flávia. Bel viu também? Então, esse material ajudou vocês? Ajudou? Ajudou, Flávia? Ajudou, Marisa? Ele ajudou, tá? Mas eu acho que ele abre mais perguntas, entendeu? Porque... Mas eu acho que talvez seja, no meu caso, uma questão de trabalhar mais em cima e estruturar tudo melhor. E eu acho que essa informação que a gente teve aqui hoje com o Dragon Dream e essa possibilidade de sonhar mais fluidamente, eu acho que vai trazer uma outra perspectiva para organizar tudo. Então, eu prefiro ter mais uma semana para
poder responder melhor essa pergunta que você fez. Legal. Você não quer passar, talvez, esses slides aí para a galera ver? Tá, da semana passada? É. Ah, quem quer falar? Oi, Raiane. Raiane, vai falar? Quero. Tá me escutando? Tá. Que travou aqui. Mas o Dragon Dreaming, você falando sobre ele, acabou me trazendo a necessidade de mobilização de rede. E quando eu falo de rede, é essa rede aqui. Mais especificamente, que está fazendo todo o processo junto. Eu acho que foi muito bom a gente ter se juntado com algumas pessoas para a gente conseguir fazer isso. Eu estava aqui em paralelo com a Camila e eu sugeri da gente, de cada grupo, né? Assim, eu pensei o meu mais em específico, da gente se encontrar e ter encontros maiores, assim, né? Tipo de 3 horas. Nós somos 4 pessoas, sendo que uma é investidora, né? Que no caso é a Renata. Então, sou eu, Lourdes e Camila, com um projeto. Da gente se encontrar para a coisa fluir, entendeu? Porque, às vezes, quando a gente procura uma rede do lado de fora, por exemplo, eu procuraria meu namorado. Só que essas metodologias aqui, ele não sabe. Então, eu iria demorar um pouco mais de tempo para explicar e conseguir fazer junto, né? Então, o que eu pensei como talvez uma sugestão para as outras pessoas é fazer isso e vamos ver se dá certo. Porque às vezes as coisas estão só nas nossas cabeças, não vem ideia de outros lugares. E a gente fica assim meio perdido mesmo, né? Então acho que é isso. Foi uma ideia que eu tive aqui, não sei se vai servir para outras pessoas, mas a questão de mobilização mesmo, sabe? Sim, sim, de apoio, né? De apoio mútuo, né? Quem está junto na jornada vai se apoiando. A ideia de construir aqueles grupos lá no início era justamente para ver se esse ponto, né, de interseção, se isso poderia acontecer, e de alguma forma está acontecendo com alguns, né? Não sei se com todos, acredito que alguns sim, né? Eu acho excelente, Raiane. Eu acho que se a gente conseguir ir por esse caminho, pode apoiar bastante. Lembrando, gente, que a gente segue à disposição para apoiar vocês, para quem precisar pedir ajuda. Pede help que tem. Eu vou compartilhar a tela aqui, como o Lucas sugeriu, e aí daí a gente vai juntos. Esse aqui é a apresentação que a gente mandou para vocês, para quem não viu ainda. Fala. Não, eu Oi? Eu não estou te ouvindo, Rô. Dá para ouvir? Tô te ouvindo agora. Ontem eu tentei acessar o site para me lembrar um pouco do cronograma. Eu estou um pouco perdida também em termos de cronograma. Se você puder depois dar uma pincelada nisso, onde que a gente... Peraí, eu tenho... Então, antes de eu passar esse daqui, deixa eu passar o outro slide que a gente estava, peraí, que lá tem um cronograma no final, esse aqui. Aqui, quais são as nossas próximas etapas? Peraí. Tá aqui, ó. 6 de outubro, que é a semana que vem, é o nosso encontro de investidores 4D e empreendedores, tá? 13 de outubro é o encontro de esclarecimentos finais. Então, na terça-feira seguinte, vai ser o nosso último encontro de jornada para a gente apoiar vocês no que for necessário. Vai ser um encontro de apoio mesmo, sabe? O que está faltando para um, o que está faltando para outro, vai ser para a gente dar aquela fechada, e aí vocês vão passar a fazer o trabalho de finalização, porque na seguinte já é o dia do pitch final, né? O grande dia de apresentar o projeto para a banca, tá? Sobre o resumo executivo, gente, vocês receberam hoje o resumo executivo que a Vilma mandou. Esse resumo é um trabalho, né, uma narrativa completa do projeto para a gente entregar para a banca, para os apreciadores, tá? E a ideia é que a gente tenha... Vilma, qual era a nossa data de entrega disso para a banca? Desculpa, eu não estou lembrando a data de cabeça. É de que dia?
a apresentação final, dia 20. Não, amor. O resumo executivo, eles precisam entregar. Tem uma data para entregar para os apreciadores. É dia 13? Não sei, vou checar. Desculpa, gente, eu não estou lembrada agora da data, mas eu acho que é dia 13, é uma semana antes do pitch final. Não tem como compartilhar Eu vou ver o aqui calendário? no cronograma, já digo. Cronograma, Já digo. Seria Tá. bom compartilhar, não? Eu não estou compartilhando com vocês, não? Gente, Eu não pensei que eu tô estava compartilhando a vendo. tela com vocês. Espera aí. Eu tava compartilhando sim, Mel. Tava assim, eu tava Eu vendo. estava compartilhando, não estava? Por que eu não tô vendo? Tava. Gente, eu abri agora o resumo executivo e abri o Frutíferas para mim. Como se fosse o resumo executivo do Frutíferas. Abriu o e-mail da Vilma. O link, Vilma. Não, mandei aquele que você sabia. mandou. Não, Exatamente aquele. não. Desculpa, eu não sabia que eu ia abrir e ia mexer no geral. Desculpa, eu vou desfazer. Vocês estão vendo agora a minha tela? Lourdes, está vendo? Lourdes? É alguma situação minha, talvez, porque todo mundo está vendo, eu não estou vendo. Acho que é um problema com o meu sistema aqui. Então, esse resumo do executivo que a Flavinha estava preenchendo, a gente faz como? Copia e preenche no outro lugar? Que eu abri lá, estava o Frutíferas, ela está lá, agora ela está apagando. Não, Flávia, eu não sei porque eu achei que Vilma ia mandar ele baixado já. Ela acabou mandando o link. Mas o ideal é que vocês baixem esse documento para vocês, né? Vocês têm no computador de vocês e vocês preencham no computador de vocês, tá? Porque aí a gente pode depois colocar dentro do Drive. Ou então, uma alternativa é também copiar esse documento lá dentro do Drive e colocar o nome da iniciativa, mas copiar o documento e editar a partir da cópia, e não da original. Só toma cuidado, Flavinha, que se você mexer muito aí, pode ser que você delete, que é o original. Não, eu já apaguei, tá como ela mandou mesmo. Tranquilo, amor. Então é isso, assim, nesse dia, no dia 3 de outubro, esse encontro de esclarecimento final. Então, eu estou entendendo, eu tenho quase certeza que essa é a data de entrega do resumo executivo, tá? Então, vocês estão recebendo a pitch final. Então, nesse dia 13, a gente recebendo os documentos de vocês, vai ser entregue para todos os avaliadores, os apreciadores, que já vão começar a ler o material com antecedência. Então, tudo que vocês quiserem apresentar de detalhamento do negócio, o resumo executivo ele faz esse papel, que é para apoiar o pitch de vocês. Então, vocês ficar tranquilos de caminhar com aquela estrutura do pitch, sabendo que todo o contexto do negócio de vocês já está explicitado no resumo executivo. Isso deu para aprender? Feliz. Bel, você pode falar um pouquinho mais do dia 6? Tá. O que vai acontecer no dia 6, gente? Vai ser o encontro para a gente falar de potencialidades do território, tá? Vai ser um encontro entre empreendedores e investidores. Então, assim, aqueles investidores que não estão aqui na jornada com a gente ainda não conhecem vocês, né? Então, a ideia é a gente se encontrar nesse dia. A gente vai ter um fio condutor, né, do início do nosso diálogo, que vai ser a apresentação que a Onda Lab vai fazer sobre as potências do território. A Onda Lab é uma empresa de pesquisa e diagnóstico, e eles são parceiros nossos no Território Fértil, e eles fizeram uma pesquisa no início desse ano aqui no território, né?
tentando compreender um pouquinho mais de como é que essa rede aqui no território de comércios e serviços, como é que essa rede compreende, né, sustentabilidade, como é que percebe, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais são as potências latentes desse território que cada um percebe. Então, eles trouxeram um recorte, um material bem bacana e que foi apresentado no Território Fértil e que a gente quer trazer para esse momento junto com entre vocês, né, empreendedores e investidores, para que a gente, a partir à luz desse material, né, a gente possa conversar um pouco, dialogar um pouco sobre tudo que pode ser realizado, né, entre nós como rede nesse território. Basicamente isso. E a gente vai precisar apresentar alguma coisa? Tem alguma entrega para fazer nesse dia? Nesse dia, eu acho que o mais importante é que cada um siga, né, fale, né, apresente o seu nome e qual é o nome da sua iniciativa. A gente não vai ter condições de fazer uma apresentação mais do que isso nesse momento, tá? Por quê? Porque somos 13 iniciativas, se cada um fizer uma apresentação de mais ou menos como da última vez, vocês lembram que da última vez a gente terminou com 2h40, né? Então a gente não vai conseguir dar conta de estar junto em torno da temática Potências do Território. Então a ideia é que cada um diga seu nome, sempre a gente colocar no nosso label, né, aqui do nosso vídeo, né? Colocar o nome da iniciativa, isso ajuda muito as pessoas a se conhecerem, né? E a ideia é que a gente foque dialogando a potência do território, pode, né, eventualmente, né, do tipo de negócio, como você vê que pode se acoplar ou potencializar tal aspecto que está sendo apresentado, enfim. Mas a ideia é que a gente foque no território, né? Como que no olhar regenerativo para o território e como que nós somos canais, ferramentas para que esse desenvolvimento regenerativo aconteça. Está fazendo sentido isso, gente? Tá. Então, a última entrega formal, né, além do pitch, que a gente já começou, só vai aprimorar, seria esse resumo executivo. Isso, que esse resumo executivo, a data a Vilma está checando aí, mas se eu não me engano a data é dia 13 mesmo, e dia 20 é o dia do pitch mesmo, e aí vem a apresentação, o que vocês quiserem fazer para esse dia, lembrando que tem que respeitar os 5 minutos, tá valendo. E os investidores, eles se apresentam para nós nesse dia 6? A ideia é que a gente faça aquela rodada, né, de check-in, né, com o nome, como chega, né, e é isso, é mais ou menos isso, se está chegando um investidor, né, mas a gente faça uma rodada. A gente vai precisar ser sucinto, porque senão a gente não vai conseguir estar nesse lugar de dialogar sobre o território. Mas eu estou me referindo aos investidores, porque nós vamos ter o dia do pitch, que é o dia que a gente se apresenta, de fato, né? Além de ter o texto que a gente vai enviar no dia 13. Mas eles, muitos desconhecidos, eles terão esse, vamos dizer, um pitch de investidor, tipo, eu sou fulano, eu tenho isso para oferecer, alguma coisa assim, está previsto para esse dia 6? Não. Se a gente for fazer algo assim, talvez a gente precise de um dia dedicado a isso. Mesmo? Porque fala, Leide. Eu não sei, é a minha sensação, tá, Marisa? Estou encerrando aqui com a Marisa. Desculpa, tá dando um delay aqui. Tá. Deixa eu, aproveitando aí o embalo da Marisa, do que ela falou dos investidores, é uma coisa que eu já venho pensando também. Na verdade, duas coisas. Uma que você falou dos empreendedores, né, da apresentação, de ser sucinto e tal, e eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de ser sucinto nessa apresentação. Não sei se é um lugar confortável para todo mundo, mas assim, é uma sugestão, uma dica, talvez para ter uma dinâmica maior nesse dia 6,
talvez fosse legal, assim, ou você, ou a Vilma, ou o Lucas, não sei, de repente a gente fazia uma apresentação de PowerPoint com a foto do empreendedor e com esse propósito. E aí vocês apresentarem a gente, não sei. E aí talvez vocês consigam dar uma dinâmica do que palavras dos empreendedores, ou seja, cada um faz o que o empreendedor, o que quer que seja dito, né? E vocês fariam essa apresentação. É uma forma, talvez, de ganhar um pouco mais de dinâmica para não entrar nessa coisa prolixa, né? De querer explicar muito, talvez, na hora. É interessante isso, porque também cria um nivelamento, assim, não cria uma desigualdade. Uma pessoa é menos tímida, a outra mais tímida. Então, se vocês apresentam, vocês criam uma horizontalidade nos projetos, né? Vocês não dão um destaque maior nem menor para cada um. Mas aí eu acho que seria legal cada um ter um compromisso de mandar assim, um slide com a foto e com o que quer que seja dito do seu projeto para que eles falem, né? Acho que seria interessante. Eu gostei dessa proposta. O que vocês acham? Todo mundo aí gostou? Levanta os dedinhos. Aê! Legal. A proposta. A outra questão, que é essa questão dos investidores, é algo que tem me dado uma cutucada também. Eu até cheguei a falar com você que a gente, né, queria trocar uma ideia contigo, porque eu sinto esse gap também, sabe? Essa lacuna. É uma sensação assim, tá? O que os investidores, não só o que eles têm para oferecer, mas o que eles querem. Né? Então, me dá uma... Porque assim, você como investidor, claro, você quer investir num negócio que seja sustentável, que seja com um propósito que se adeque ao que você tem de ideologias, né? Mas tem essa questão, assim, eu como investidora, eu tenho coisas para oferecer e tenho coisas que eu gostaria de ter, né? Então, eu não sei, eu estou sentindo um pouco falta, talvez, desse mapeamento dos investidores, sabe? Do que os investidores querem. Porque talvez seja uma forma até da gente pensar naquela triangulação, sabe? Que eu comentei com você naquele dia. Da gente pensar em triangular até os interesses, sabe? Sim. Leila, assim, já foi feito mais ou menos no início, baseado no questionário que vocês responderam, tanto os investidores quanto os empreendedores, um link, sabe? A gente fez 2 tabelas, assim, quais são os interesses dos investidores, quais são os empreendedores que têm isso que os investidores estão interessados. E o contrário, né? O que os empreendedores precisam, quais são os investidores que têm o que eles precisam. A gente tem uma tabela, entendeu? Então, assim, a gente pode pegar esta tabela como base para alguma coisa, né? Só queria registrar isso porque tem esse link, sabe? Inclusive, a gente fez um link depois de empreendedor que pode ser investidor do outro empreendedor, né? Porque a gente também percebeu isso, que tem empreendedores que podem ser investidores uns dos outros, né? Inclusive com os investidores, teve 1 ou 2 com esse Zoom que a gente fez que eu incluí nessa tabela também, né? Enfim, só para deixar esse registro aqui. Pois é, eu não consegui pensar ainda como é que poderia formatar isso, né? Trazer isso de uma forma mais clara, mas algo que tanto os empreendedores quanto os investidores conseguissem se olhar, sabe? Assim, ter uma foto, assim, então os empreendedores olharem e falarem assim, esse investidor quer isso, eu tenho isso e ele, mas eu não tenho o que dar. Aí a gente começa a fazer, enfim, eu não consegui pensar ainda em o que poderia ser, qual o formato. Se alguém tiver uma ideia, a gente pode tentar trabalhar. Eu acho que essas são as adaptações que a gente vai precisar fazer por conta desse processo online, né? Porque o modelo do fórum, quando presencial, existia previsto, né, alguns encontros, né, que aconteceriam entre investidores e empreendedores, então a gente ia estreitando mais laços, né? A química, né? Exatamente. A gente ia estreitando mais laços, a gente ia pensar as coisas juntos, ia ter coquetelzinho, ia ter coisinhas gostosas. Assim. Mas agora a gente tem... Mas, Mel, vocês têm que ter... Mas, assim, esse primeiro encontro de
fez é para isso. Não, eu digo, vocês têm que ter um certo dó dos empreendedores, porque porque é um casamento, assim, é uma claro, espécie de namoro na TV, sabe como é que é? Então aí é, chega aquele cara e você tem que dar um beijo nele, e aí você não sabe se ele tem medo, entendeu? Então, eu acho que a gente também, não são só a gente, não é nós só que tem que vender o peixe para eles também têm que chegar junto, claro, entendeu? Então a gente precisa conhecer eles um claro, pouco. claro. É bom a Marisa falar É, isso, porque eu ia perguntar se eles vão se apresentar também, né? Assim, sobre a trajetória deles, que tipo de investimento eles fazem, coisas desse tipo. aham. Eu acho que talvez a gente precise de mais um encontro, gente. Porque esse primeiro encontro a gente pensou de falar sobre potências do território, para a gente dialogar juntos e olhar para o território. Talvez a gente precise de um encontro para a gente olhar, para a gente se conhecer. Poderia ser uma coisa, assim, também rápida. Não precisava ser nenhuma grande explanação, mas... O que vocês acham? Por que a gente não aproveita a ideia da Leide de ter uma foto e um trelelé do cara que manda alguma intenção, alguém, eu sou fulano e tal. Isso aí já é uma cartão de visita, assim, né? Uma coisa, uma pequena apresentação. Isso que nem vocês estão fazendo que os empreendedores estão começando a gravar o vídeo, assistir o Bertrand no Instagram. Eu ia falar isso. Tem os vídeos, tem a apresentação que infelizmente foi hackeada, né, que estava no site. Todo mundo, tanto os investidores quanto os empreendedores, podem conhecer através dessa apresentação que estava no site que a gente vai fazer e através dos vídeos também, porque cada vídeo tem 1 minuto, né? Tem a Então, apresentação dos investidores no site? Não, tem os vídeos. Tem os vídeos que eles estão fazendo. Né? Não, mas infelizmente só tem, assim, até agora acho que tem 3 ou 4. Né? Mas a gente pode pedir também para os investidores fazerem essa apresentação como vocês fizeram, que a gente colocou no site. A gente pode pedir também para eles fazerem. A gente tem, na inscrição do investidor, ele fala sobre os recursos dele em 4 dimensões que ele deseja ofertar. Né? Então, na inscrição dele para o Reconomy, ele fala sobre isso. O que a gente não tem é foto, por exemplo, para uma apresentação. A gente teria que fazer um pedido para eles enviarem essa semana e a gente conseguir montar uma apresentação até semana que vem. Mas eu acho que talvez seja possível. Não me parece muito arco da não. Nesse caso, eu nem sei se pode... Beleza. Nesse caso, eu nem sei se precisa também, Mel, porque a gente dá uma semana para conseguir a foto, talvez não consiga de todos, né? Tem aquela coisa de... né? Mas, assim, acho que, de repente, também pensar, já que tem mapeado, de repente, fazer um nome e o que tem mapeado, né? Do investidor. Uhum. Que aí também fica mais rápido na apresentação. Aí eu acho que pode complementar, entendeu? Aí, de repente, assim, por exemplo, se na apresentação que vocês fizerem minha, né, tiver mais alguma coisa que não está ali, eu posso falar, ó, tem mais isso que eu identifiquei que eu posso dar. E aí... Legal. Né? Essa dificuldade de fazer com que as pessoas cumpram essas tarefas, que já são difíceis para nós, que somos empreendedores, é ainda mais difícil para os investidores, né? Porque, vem cá, eles são peixes ensaboadíssimos, né? É dificílimo pegar um investidor. Né? Então, eu fico pensando que a gente não deveria perder a oportunidade desse encontro. Ali, eles estão ali, eles estão ali. Então, se a Mel, por exemplo, o Lucas e Vilma fizerem uma apresentação de nós, e nós já estamos bem apresentados entre nós, talvez seja realmente um momento de dar um pequeno espaço para cada um dos investidores se colocar. Mais do que como eu cheguei, entende? Porque aí não tem como o cara não ter que mandar foto, não tem que mandar texto, não tem que mandar vídeo, ele já está ali, trapped, assim, né? Ele está pego ali. Então agora, meu amigo, diz aí o que você veio, né?
Não sei, acho que é um momento que a gente não deve desperdiçar. É um momento importante. E, inclusive, as pessoas, depois que se colocam, eu acho que é bom. elas se comprometem mais, né? Eu acho que faz sentido. Eu estou disposta a reorganizar o nosso encontro no dia 6 para pensar essa primeira hora, de repente, do encontro destinada a esse momento de apresentação dos empreendedores e dos investidores. Aí, a uma meia hora, que vai levar uns 20 minutos a apresentação das meninas, e aí os últimos 40 minutos é a gente interagindo sobre a apresentação. Pode ser isso? O que vocês acham? Não estou lendo pensamentos. Aê! Mel, Beleza. Diga. Eu queria só entender em relação ao resumo executivo e a apresentação do pitch. No pitch é mais conciso mesmo, e o que vem lá no resumo executivo é uma coisa mais completa. É isso? Isso. Exato, exatamente. O pitch é para vocês cumprirem aquelas etapas da estrutura. Aquilo principal precisa ser falado no pitch, sabendo que vai sendo avaliado de acordo com aqueles critérios que estão aqui. Isso aqui em termos... Deixa eu agora voltar lá para as dúvidas. Isso aqui já está ok para vocês, em termos de cronograma? Tá? Isso aqui também já vai estar no Slack, tá? Então, vou tirar aqui e vou botar a outra tela, que era a tela da outra apresentação. Ô, Mel, só para falar mas o resumo executivo, a ideia é ele ser um resumo mesmo, né? É para facilitar as pessoas ali, para as pessoas da banca e tudo mais, eles terem uma página que tem ali tipo um resumo das coisas principais do projeto, até para eles casarem com o que foi apresentado. Então, eu não sei se eu diria que um é mais completo, não. Talvez a apresentação seja até mais completa do que o resumo, porque o resumo são os bullet points ali para o cara lembrar como se fosse a anotação do que vai ser apresentado. Uhum. Não, é só porque Marisa me perguntou se ela podia botar foto no resumo executivo. Eu falei para ela que tudo bem, que ela podia colocar foto no resumo executivo. Eu congelei, gente? Tô frozen? Pensei, Lucas, porque as fotos às vezes falam mais do que o texto, sabe? Uhum. Eu acho que é tranquilo. Tá. Beleza, gente. Isso aqui é a apresentação da semana passada, tá? Que especificamente detalhando a estrutura, tá? Da apresentação do pitch. Então, em cada uma das etapas, né? E para esclarecer a partir dos feedbacks que a gente teve de vocês, tá? Então, a etapa 1 era a necessidade do mundo, ou seja, que necessidades você reconhece no mundo que te chamam a agir com a sua iniciativa. Isso é a estrutura do pitch, isso tem que ter no pitch, é importante. É o que vai dar a lógica, né? A gente entendeu que o que estava faltando e que podia apoiar, né, a construção da narrativa são as soluções atuais, ou seja, que soluções já existem no mundo que buscam cuidar das mesmas necessidades. Ou seja, o que você já reconhece que está no mundo, né? E aí vem, na sequência, a tua proposta de valor, ou seja, como o seu negócio se propõe a cuidar dessa necessidade, né? Entregar essa solução de valor à sociedade, qual é o seu diferencial nessa história? E aqui as necessidades do negócio, os recursos, ou seja, aqui é quando você vai dizer quais são as suas necessidades em 4 dimensões e como você planeja dar retorno 4D aos investidores. Então, aqui é quando você vai dizer, você já falou do teu negócio, né, as necessidades do mundo, a tua proposta de valor, e o que que você precisa para você ir para a próxima etapa. E aí, a última etapa seria esse plano de ação para o próximo nível. Como que você vai sustentar esse teu processo, né? Qual que vai ser a tua comunicação, né? Aí a comunicação eu botei aqui em parênteses, né? Porque a importância como empreendedores regenerativos que somos, da gente assumir esse compromisso da construção dessa cultura regenerativa, ou seja, trazer clareza na comunicação sobre as nossas cadeias produtivas, sobre o nosso processo de responsabilidade, sobre o nosso processo colaborativo, como que acontece essa colaboração em rede. Essa aqui, por exemplo, que está acontecendo entre a gente, ninguém aqui se vê como concorrente, está todo mundo aqui trabalhando para se apoiar, né? Sabendo que todo mundo vai passar pelo mesmo pitch, né?
como que se dá o olhar do teu negócio sobre localização econômica, sobre o desenvolvimento das potencialidades do território. Ou seja, essa comunicação ela tem um peso muito grande, porque a gente está construindo essa cultura. As pessoas, vamos dizer assim, o público em geral, ele não tem muito essa noção. A gente precisa construir essa noção. É um trabalho de consciência sobre a responsabilidade onde a gente toca nas coisas, né? E falar também do teu financeiro, como é que é a estrutura do teu financeiro, como é que vai ser a aplicação dos investimentos que você vai receber, né? Como que você vai aplicar esses investimentos. Fez sentido? Alguma coisa não fez sentido? Alguém está com dúvida? Eu fiquei aqui na dúvida. Então, assim, na verdade, aqui no 4, nas necessidades 4D, a gente colocaria mais o que a gente já se reconhece aqui entre nós mesmos. E aqui no 5 é que entraria essa aplicação dos investimentos. No caso, eu poderia colocar assessoria de imprensa, marketing digital, seria isso? Não, acho que aqui no 4... Você mapeou lá quais são os recursos que você precisa lá no teu mapa 4D de necessidades, né? De todos, vamos dizer que você tem ali 50 recursos que você precisa para o teu negócio. Mas você mapeou 3 ou 4 ou 5 que são essenciais, porque lá no Business Model Canvas você percebeu que a tua atividade-chave só funciona se você tiver esses 4 recursos essenciais. Esse é o que você vai pedir para os investidores, esse é o recurso que eu preciso. Aqui embaixo, quando você falar uma estrutura narrativa, né? Aí você vai dizer, ó, quando eu receber esses 4 recursos aqui, eu vou aplicar dessa forma, eu vou fazer isso aqui com esses recursos. Né? Ele vai me ajudar nisso. Você vai explicar sobre a aplicação dos recursos. Respondeu? Show. É só mesmo construção narrativa. Pode falar lá em cima isso. Pode falar, Bel. Porque eu fiz aquele meu primeiro pitch e eu tive que achatar tudo. Eu estou querendo saber, e foi 5 minutos. No caso, eu vou ter que falar de valores aqui, de que eu preciso. Eu preciso de um jornalista, não importa quanto que ele custa, eu preciso dele. Essa é a minha dúvida. Eu vou ter que colocar o valor das coisas, porque, entendeu? Eu não sei dizer, né? Nem sei quanto que é um jornalista, ou que nível, um estagiário jornalista, né? Aí, nesses 5 minutos, se eu colocar isso tudo, assim... Estou aqui meio que pensando a estruturação de um site. E nesse momento eu teria que dizer isso ou basta eu dizer que não? O teu pitch da última vez eu achei muito bem organizado, Bel. Você passou por toda a estrutura que a gente tinha pedido para você, né? Eu acho que o que a gente vai precisar ver, eu não sei se você chegou a ver o resto disso aqui, desse documento aqui. Você chegou a ver? A gente fala de critérios de avaliação, ou seja, na tua fala, na tua narrativa, seja na tua apresentação oral, como você fez da outra vez, né? Ou no PT que você vai organizar, você precisa levar em consideração que o apreciador vai estar olhando isso aqui, olha. Empreendimento é ético, sustentável e local, né? Ou seja, o projeto tem valores regenerativos, tem propostas regenerativas, tem uma ação local articulada, como pensa as potências do território. Isso vai aparecer naquela estrutura, quando você estiver falando, né? E se você, por acaso, está montando uma narrativa que está deixando de fora alguns desses aspectos, só para você ficar atento na construção da narrativa, entende? Mas especificamente não preciso dar valor de quanto de grana eu precisaria para fazer, porque é uma coisa que eu realmente não tenho a menor ideia. Não, tudo pode ser ajuda, tudo pode ser troca. Se você tem ideia do valor, por exemplo, Marisa tem um equipamento que ela precisa e que esse equipamento tem um custo. Então, se ela tem ideia desse custo desse equipamento, se ela coloca o nome do equipamento e o custo do equipamento, ela tem 2 possibilidades. Ela pode conseguir o cara que tem o equipamento, que é um pouco mais raro, e pode conseguir o cara que tem o valor para pagar pelo equipamento, que é uma outra alternativa, entende? Então, quando ela coloca explicitamente, né, dessas 2 formas, ela amplia a possibilidade de angariar aquele fundo. Ou
se você, vamos dizer, você precisa de um jornalista, né? Mas se você traz, por exemplo, do lado do jornalista, né, uma média do valor do que seria a contratação de um profissional, que não fosse um profissional dedicado, mas que fosse um profissional que pudesse prestar esse serviço com um determinado volume de horas semanais para você, e aí você tem ali um valor, sei lá, médio de quanto é que seria o pagamento mensal dele por um ano, quanto é que sairia esse investimento? E aí você pode dizer, olha, eu preciso de uma pessoa que me apoie com tantas horas de dedicação como jornalista, ou algum equivalente a tanto em dinheiro para que eu pague um profissional. Essas duas alternativas, elas ampliam a tua possibilidade de conseguir investimento. Você pode conseguir o jornalista ou você pode conseguir o valor que te apoia contra alguém. Tá. Eu estou preocupada com o tempo que a gente tem para fazer esse pitch de 5 minutos, porque aquilo que eu falei foi 5 minutos. Quer dizer, se eu acrescentar mais os valores, talvez só na imagem, né? Colocar só numa imagem e não falar sobre o assunto, né? O jornalista, ao lado está os valores. Até porque o valor mesmo e o tipo de investimento e o valor mesmo desse investimento, ele vai fazer muita diferença no dia do fórum. Uhum. Tá. Que não vai ser uma apresentação de 5 minutos. Ah, não é? Depois não é? Não, porque no dia do fórum, vocês vão para os investidores. Não vamos confundir, não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar especificamente do pitch, tá? Ok. Não, é muita informação. Já estou vendo todo mundo com aquela cara de confuso. Já chegaram dizendo que estavam precisando se organizar e tal. Não podemos confundir, uma coisa de cada vez. Mas, olha, então tem o critério 1, que é pensar o empreendimento ético, sustentável e local. O critério 2 é a competência através do plano de negócio ou sobre o histórico dos empreendedores, né? Então, a equipe tem um histórico empreendedor ou técnico no assunto, a história de vida dos integrantes do empreendimento se conecta com a necessidade do mundo trabalhada, o plano de negócio está bem formulado, olhando para questões importantes, a comunicação do negócio está fazendo sentido e apoiando a construção de uma cultura regenerativa, o plano de marketing é bom, tem plano de marketing, se der para apresentar o plano de marketing, enfim. Porque no resumo executivo vai aparecer o microdetalhamento, né, do plano de vocês. Critério 3, o modelo de negócio não depende de doações ou financiamentos, né? Então, a sustentabilidade financeira no modelo de negócio escolhido não foram apresentadas como receitas estruturantes, financiamentos ou doações, não quer dizer que o negócio não possa ter um projeto que receba financiamento, né, ou algum tipo de doação. Ele só não pode depender de financiamento e doação, tá? Para existir. Existem outras receitas relevantes, existem clientes interessados no produto ou serviço, né? Resolve realmente uma dor e o preço é compatível com a solução? Então, aqui, os investimentos permitirão que o empreendimento chegue ao próximo nível, ou seja, as necessidades apresentadas realmente apoiam o empreendedor nas questões mais importantes do seu negócio. Quando vocês apresentarem as necessidades, ou seja, o pedido para o investidor, ele precisa ter sido pensado nesse sentido, ou seja, o investimento que eu estou pedindo é porque ele é realmente essencial, ele faz parte ou da minha atividade-chave ou ele é um recurso-chave para o meu negócio. Né? Então, ele precisa estar nesses quadrantes, né? Porque a ideia é que que o negócio já existente possa passar para um próximo nível, né? A partir do investimento desses investidores 4D. Aqui. A operação em um setor econômico chave para a economia local, ou seja, o negócio apoia o desenvolvimento de algum setor econômico chave para a construção de resiliência local. Aí aqui um pouco de exemplo, né? Como produção limpa de energia, educação, gerenciamento de resíduos, produção de alimentos locais, artes, moeda local, algumas das temáticas que são fundamentais para a resiliência local. Aqui,
contribuição para a resiliência de longo prazo da comunidade local. Como esse negócio pode contribuir para o desenvolvimento de capacidades de outros empreendedores e empreendimentos. Ou seja, como que esse negócio apoia o processo evolutivo de pessoas, desenvolvimento de capacidades técnicas, né? Existem características regenerativas do empreendimento que podem ser replicadas nesse território ou em outros territórios. Basicamente é isso, gente. Oi. Sim. Oi. Eu tive uma dúvida nesse, porque eu estava pensando no meu projeto Bairro das Laranjeiras, sempre foi isso, mas a ideia é que ele seja um protótipo, né? Na verdade, até anotei aqui, um projeto piloto. Então, na verdade, o nome dele não deveria ser Bairro das Laranjeiras, ele deveria ter um nome acima, que é esse que vai ser, na verdade, o projeto que vai gerar alguma coisa muito maior, né? Quer dizer, eu estaria fazendo no bairro um projeto piloto que pode ser replicado para outros. Então, o nome dele não é Bairro das Laranjeiras, né? Eu, na verdade... Ele pode ser alguma coisa como, não sei, a gente já tem o território fértil, mas vamos ver território regenerativo e Bairro das Laranjeiras, por exemplo. Protótipo daqui. Protótipo aqui. Aí pode ter território regenerativo, bairro Botafogo. Uma coisa parecida com isso, né? Alguma coisa que você vai criar que tenha esse conceito, né? Tem um guarda-chuva, né? E aí tem a identidade local, né? Daquele determinado lugar. Tá. Sim, isso é um ponto importantíssimo. Ele é replicável como técnica, né? Porque eu me dei conta de que é o valor final dele. É ele ser um protótipo que vai ser replicado para outros lugares, né? Quer dizer, se der certo aqui, o valor maior dele é que ele possa ser replicado e regenerar outras regiões ou fazer essa combinação, né? Perfeito. Esse é o final. A ideia final dele é essa, né? Sim. De certa forma. Sim. É a contribuição para o todo maior dele. Isso. Tá. Perfeito. Vocês estão tão calados. Para 10 para as 9, vocês estão muito calados. Mel, então eu falo, tá bom. Não, é que eu estou olhando aqui, eu estava olhando aqui de rabo de olho o sumário executivo. E achei bem complicada essa parte das projeções financeiras. Tem até um gráfico aqui que é totalmente fora da minha realidade. Não porque eu não sei fazer gráfico, mas porque eu não tenho noção desse nível assim, de projeção ano a ano ainda. Olha só, esse resumo é para ser um guia para vocês. Vocês não precisam preencher tudo. Coloca aquilo que for, por exemplo, gráfico, não é uma forma que você trabalha. Então, coloca aquilo que você tem desenhado em termos de planejamento financeiro, que você já consegue perceber do planejamento financeiro do teu negócio. Inclusive, se é uma lacuna, se é uma necessidade, você vai colocar como uma necessidade e um pedido lá para os investidores. Né? Podem ter investidores que já estão esperando a gente nesse momento, que já vão entender que pode ser um campo para investir. Porque eu posso até substituir, porque aqui fala em estrutura de custos, pontos de equilíbrio, estratégia de previsão para alcançar o ponto de equilíbrio. Mas não está me perguntando, por exemplo, sobre o meu modelo de negócios, né? Da onde que vem os meus recursos. No meu caso, que não é uma simples compra e venda de produto, talvez caiba eu explicar isso, né? Sim, perfeito. Mas o Super Roberto, jóia. por exemplo, no Canvas, né, no Business Model Canvas, vocês não fizeram a estrutura de custos, por exemplo? Tipo assim, tudo que... um dos itens lá é custos. Tá, então deve ter feito. Em teoria, você faz o levantamento de todos os custos. Quando você faz o levantamento de todos os custos, você vê qual o total do teu negócio custo por mês. Isso é o ponto de equilíbrio. E aí você sabendo por quanto você vende alguma coisa, se é uma experiência ou o que seja o que for, você sabe, sei lá, é uma assinatura.
beleza, uma assinatura que é R$20, é R$30, você sabe quantas assinaturas você precisa. Então, ponto de equilíbrio, os custos dividido pela quantidade do valor da assinatura são tantas assinaturas que você precisa. E aí você pode fazer uma previsão de tipo, a gente quer alcançar isso em 6 meses, a gente quer alcançar isso em 1 ano, a gente quer alcançar isso. Isso é só dando um exemplo assim, de uma coisa bem... assim, apenas alguns números assim, só para dar uma clareada para as pessoas terem a noção de grandeza do seu negócio. Você pode estar pensando num negócio que é de 1 milhão ou você está pensando num negócio se não bota no número nenhum, as pessoas às vezes não vão saber se localizar, né? Mas é bem baseado nisso, né? Você pegar os custos totais, né? Você sabe, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, precisa de sei lá o quê. Tem 3 pessoas na equipe, as pessoas querem se remunerar disso em X reais. Então, você fazendo esse levantamento de custos, você tem uma noção de quanto custa por mês. E aí você tem que saber, você tem que ver o que você está oferecendo, quanto para chegar naquele ponto, né? Então, tipo, a gente está querendo. Às vezes você não vai ter o valor da assinatura, por exemplo, mas você tem o valor. Você fala assim, a gente sabe que a gente consegue 20 pessoas ou 50 pessoas. Aí vocês vão fazer o contrário, vocês vão falar, então a gente quer que a assinatura seja tanto, porque a gente tem uma previsão de tantas pessoas, a gente acredita que vai alcançar tantas pessoas. E aí até ajuda a precificar. Então são estratégias. E aí entra também investimento, por exemplo, uma coisa é a estrutura de custos mensais e outra coisa é um investimento pontual, inicial, talvez, que precise, né? Sim. Se você sabe o investimento, quando você quer fazer esse investimento, você pode dividir. Se a gente quer fazer nesses 3 meses, a gente quer fazer esse investimento. Aí, nesse 1 ano, a gente quer fazer esses investimentos. Aí você pode dividir isso para ter uma noção que isso tem que estar dentro do seu planejamento ou botar de uma forma pontual mesmo. Mas, assim, eu acho que é mais importante estar refletindo sobre essas questões para ter uma visão numérica também meio que aproximada ali de alguma coisa para poder passar, né? Não precisa... É aquela coisa, não precisa também pirar nisso. Vou pirar nisso agora. Posso falar rapidinho disso? Vai. Fala. Tá fechada a câmera, fala. Isso. Fala, Leide. Posso falar? Pode. Então, é um perrengue assim, para muitas pessoas mesmo, sabe? Até o entendimento dos conceitos mesmo, custo fixo, custo variável. O que é investimento? Fazer uma reunião explicativa para essa parte de estrutura financeira. Assim, se alguém quiser, não sei, de repente não tem um complexo de parte financeira, se vocês quiserem. Travei? Travou, Leide. Fala de novo. Falo. Estão me ouvindo? Eu tô com uma internet tá meio ruimzinha hoje. Tá, estamos te ouvindo. O que eu falei é o seguinte, essa parte de realmente travou? Vocês estão me ouvindo? Não? Tá travando. Faz uma reunião, não sei, de repente a gente pode pensar uma data antes, né, desse pitch, uns dias antes, ou até essa semana, mesmo assim na sexta-feira, pode ser, a gente faz uma reunião onde vocês trazem, eu faço um passo financeira, né, o que é o custo fixo, variável, o que vocês precisam pensar, e se vocês já tiverem alguma coisa pronta, eu tiro as dúvidas, se vocês quiserem. Gente, eu estou entendendo que Leide está oferecendo apoio para a rede para tirar dúvidas. Entre os cortes aqui, eu entendi isso. Olha só, celebrando a colaboração da nossa rede maravilhosa. Uhul! Olha, a gente pode usar quinta-feira, se Leide puder. Ela tá congelada para mim aqui, mas se Leide puder, tem aquela nossa quinta-feira de manhã para tirar dúvidas. E, de repente, não sei se é possível para ela. O que vocês acham?
Acho que ela falou sexta-feira, Mel. Sexta? Então tá, eu não ouvi. Aqui cortou para burro. Então sexta-feira deve ser o horário que ela pode. Seria bom que um de vocês estivesse presente para apoiá-la e nos apoiar também. Por isso que a quinta-feira é legal, porque a quinta-feira já é o teu horário, né? Ela falou no chat se pode ser quinta. Ela falou no chat. Ela falou pode ser quinta. Ela tá Pode. dizendo Olha aqui que só, pode vocês ser estão me quinta, que bom. ouvindo agora? Sim. Vamos. Tirei o vídeo. Pode ser dúvidas na quinta às 10, né, Mel? Mel travou também, né? Gente, eu tô aqui, mas vocês estão tudo congelado na minha tela. Mas você está me ouvindo? Porque ela disse que Eu tô pode te ser na ouvindo. quinta, 10 horas da manhã. Ela confirmou pelo áudio e por escrito também. Ah, então beleza. Como é que fica para vocês? Pode ser, então, e a gente, em vez de fazer um encontro de dúvidas gerais do projeto, a gente faz esse trabalho específico com a Leide, que eu estou vendo que tem muita gente precisando. Paulinha, esse encontro te ajuda também, Paula? Cadê Paula? Tá aqui. Está dizendo que sim. Massa. Massa. Então, pronto. É uma segunda oportunidade, porque quinta, para mim, é sempre um dia péssimo, mas tudo bem. Eu vou tentar me adaptar, então. Bom, aí tem que ver com a Leide. Se puder gravar, é bom. Ah, a gente pode fazer isso, deixar gravado nesse dia. Lembrando que nesse dia, gente, na quinta-feira, a gente não tem esse nosso Zoom aqui, tá? Que é o Zoom da Terra. Esse Zoom está sendo usado no Coignições. Então, quinta-feira, nesse horário, a gente precisa fazer aquele link de 40 minutos, tá? Então, a gente precisa ser bem sucinto, porque senão a gente vai ter que fazer um monte de janelinhas de Zoom, tá? Então, para a gente estar bem objetivo ali, para vocês poderem aproveitar bastante. Ó, eu acho que se a gente... O Lourdes, te respondendo, se não puder estar na quinta, de repente pode existir a gravação desse encontro. O que vocês acham? Será que ajuda, Lourdes? Não estou vendo a Lourdes, cadê a Lourdes? Já está aqui. Ajuda? Grava o encontro. Pode ser uma possibilidade. Né? E aí depois a Leide está aqui, ela vai poder depois falar um pouco mais sobre como é que ela... Olha, pode tentar uma outra data também, inclusive. A Leide, maravilhosa, colaborativa, incrível. Olha, ela combina pelo Slack, ou seja, tudo de bom. Amores, 9 horas. Mais alguma coisa? Muita coisa já, né? Agora deixar atravessar, sigo colocando à disposição. Quem precisar, grita, tamo junto. Ninguém vai ficar sem apoio. Estamos todo mundo juntinho nesse barco. Obrigada mais uma vez. Vamos dizer uma palavrinha de tchau. Qual é a palavra de tchau? A minha é gratidão a cada um de vocês. Quem quer falar? Dani? Obrigada. A minha obrigada também. Eu até escrevi. Gilmar ficou até o fim. Qual é a sua palavra, Gilmar? Eu estava até digitando, que já estão me chamando. Eu vim aqui para construir um skate, mas percebi que tem que construir um carro de Fórmula 1. Gilmar e suas frases lapidares. Gente do céu, a Vilk e a Mônica não aguentam mais, Gilmar, meu Deus. Ai, meu Deus. Berta, e aí, como é que você sai, Robertinha? Melhor, né? Mais esclarecida. Ufa! Ufa! Flávia! Eureka!
Lucas. Gratidão também. Bel, como sai, amor? Eu saio feliz. Boa noite para todos. Boa noite, querida. Gustavo, como sai? Eu achando que eu preciso de um dia de mais ou menos umas 30 horas. Só o Unibanco dá 30 horas. A gente tem que aprender com os aborígenes, usar o todo sempre. A gente tem que mergulhar no Kairos, sair do Cronos. Marisa, como é que você sai, Flor? Também muita gratidão a todos aqui. Marisa, boa sorte pro Pedro amanhã. Estaremos na torcida. Cara, eu não aguento mais. Amanhã vai ser... É o grande dia! Dê notícias. Dê notícias. É a Lagoa de Itaipu, gente. É a coisa mais linda. Uau. Paula, Obrigada. como você sai, Flor? Ai, nem sei. Gente, nem sei. É tanta coisa para pensar agora, né? Mas é isso aí. Eu saio com vontade de fazer logo. Tamo junto. Qualquer coisa grita. Vamos. Vou perturbar você, com certeza. Mônica, como você sai, amada? Ai, que linda, reanimada. Que pena que você não está conseguindo conectar. Linda. Vai entender os nossos, né? Camila, como sai, amor? Oi, gente. Então, eu falei obrigada, agradecendo e um pouco desesperada para fazer gestão do tempo, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Grita se precisar de ajuda. Já gritei, socorro, já gritei no chat. Leide, você, linda? Eu saio feliz, querendo 30 horas também, e enturmada, porque a Marisa falou do namoro na TV, me identifiquei. Fazendo match, dando match no namoro da TV. Cirlã, meu lindo, como que você sai? Será que ele está aí? Raiane, como você sai, Flor? Eu saio um pouco nervosa, mas é um nervoso bom, porque na verdade, eu funciono melhor sob pressão. Então, agora eu tô sentindo que tem pressão, então eu tô saindo um nervoso bom, umas cócegas assim na barriga, sabe? Delícia, borboletas na barriga. Lourdes, como sai, linda? Aí eu saio, acho que precisando de entrar no mundo paralelo. É o todo sempre. Mas tá Mundo tudo paralelo bem. de 30 horas. Não, o outro eu quero de 10, porque 30 eu já tenho. Estou reduzindo a carga horária. Tá certo. Ju, como sai, lindona? Eu saio sentindo falta de aglomerar, entendeu? Eu sinto uma falta de conversar junto, mas entendendo totalmente que ainda não está na hora de aglomerar, mas sentindo uma super falta porque me organiza estar com as pessoas. Eu vou ficando isolada, vou ficando desorganizada, mas vamos tocar. Ó, o Wilker está empenhado em fazer a nossa aglomeração com distanciamento seguro. Vilma, linda parceira, como sai, amor? Eu saio mais atarefada, pelo visto, mas eu tô que nem a Paulinha aí, querendo fazer tudo logo, né, para a gente chegar no dia D. Arrou.
Será que Cirlan voltou? Cirlan, tá por aí, amor? Acho que não. Tirei uma foto nossa. Vamos abrir os microfones e dar aquele tchau bem animado? Tchau, gente. Tchau. Tem mensagem para você. Paulo. Olha a mensagem lá que eu mandei para você, você não leu. Não li. Vou ver. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, lindinho. Que lindo. Finalmente deu tchau. Tchau. Ai, que fofo, Camila. Beijo, beijo.